Então tá aqui, ó. O governo Lula vive clima de terror com delações. Segundo a CNN, o governo Lula entrou em um clima de absoluto terror diante da possibilidade de novas delações no caso do Banco Master, com Vorcaro e seu cunhado Fabiano Zettel. Na verdade, a gente já sabe que tem um monte de gente negociando delação premiada, não vai ser uma coisa simples, ainda vai levar um tempo até isso sair, mas é possível que isso saia antes da eleição. Aliás, eu diria que é provável que pelo menos as primeiras coisas a gente comece a ficar sabendo antes da eleição, né? O mais grave é que nos bastidores o próprio governo admite que não sabe como se blindar. A comparação feita descreve a situação como um paciente infecção generalizada, septicemia, e sem médico. Um quadro que na prática leva à morte, né? Vamos ouvir aqui a declaração do pessoal da CNN, que está bem interessante. Depois a gente vai tentar destrinchar esse troço, porque a grande questão é essa. Por que eles estão com medo do Zettel, né? Fabiano Zettel, cunhado do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, trocou de advogados, se encaminha para uma delação premiada também. Pretende-se que essa delação dele seja feita junto com a do empresário. Como que o Palácio do Planalto, aí, no caso o governo, está enxergando o risco associado a essa delação? Existe um clima de absoluto terror, principalmente com a coincidência com as eleições e o período que essa delação chegaria. Mas não existe a menor ideia de como se blindar disso, ou seja, o diagnóstico que eu ouvi é de um paciente com sepse, mas nenhum médico conseguiu encontrar um antibiótico até agora. Essas analogias com o mundo da medicina e da biologia são sempre fortes, hein, Daniel? A que você acabou de fazer é pesadíssima. Sepsis leva à morte do paciente. Sepsis ou septicemia é justamente quando você tem uma inflamação ou uma infecção generalizada. Tomou seu corpo inteiro a infecção. E se não tem um antibiótico que consiga dar jeito nisso, meu amigo, não tem muita saída não, cara. É empacotar mesmo, né? Começa a rezar, chama o padre, né? Então, essa é a visão do pessoal. Mas o que eu chamo a atenção é isso, porque aqui, ó, clima de tensão no Palácio do Planalto, possível delação de Fabiano Zettel, eles falaram Zettel, né? Ou é Zettel? Não sei. Preocupa Brasília, né? De acordo com o pessoal político lá em Brasília, de acordo com uma fonte nos bastidores, o clima de apreensão tomou conta do Palácio do Planalto com a notícia que Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, negociou a sua delação, trocou a equipe de defesa e coisa e tal. E aí que é a coisa estranha, por que o governo está apavorado com o Zettel, né? Porque até aqui o governo achava que o Zettel é problema da direita, né? É o cara da Lagoinha, é o cara que ele chegou a doar dinheiro para a campanha do Bolsonaro lá em 2018, muito antes de de participar do Banco Master, muito antes de qualquer coisa, ele doou para a campanha do Bolsonaro lá atrás, em 2018. Então tinha essa coisa de que o Zettel era um problema da direita. O Augusto Lima é um problema da esquerda. O Augusto Lima é o cara que trouxe o Cred Sexta lá da Bahia, né, que conseguiu o esquema lá com a Bahia, com o PT da Bahia, e trouxe isso para o Banco Master. Então a visão do pessoal da esquerda é que o Augusto Lima deveria ser o problema, mas agora estão dizendo que estão apavorados. Esse pessoal está sabendo de alguma coisa que a gente não sabe. Alguma ligação do Zettel com políticos da esquerda, com políticos do PT, pode surgir disso daí, até porque o Zettel era tipicamente o cara que fazia o boca de caixa do Vorcaro, né? O Vorcaro não pagava as pessoas diretamente, ele mandava o Zettel pagar, né? E aqui, ó, tá aqui a informação: advogados abandonam defesa de Zettel e cunhado de Vorcaro e abrem caminho para delação. Então isso aqui está definido já que vai ter delação dele. É lógico, ainda vai ser negociado, a gente não sabe o que vai ter nessa delação. Eu já falei para vocês para se prepararem, porque pode ter gente da direita ou gente... do Centrão vai ter com certeza, tá? Do Centrão vai ter gente pra caramba. Pode ter gente da direita também nessas delações, tá? Mas não tenham dúvida, vai ter muita gente da esquerda. E isso é muito pior para o governo Lula, porque essa percepção de corrupção cai toda em cima do governo Lula. O governo Lula é um governo que já é questionado pela questão de corrupção, que não transmite confiança para o brasileiro no que tange a questão de corrupção. Então, o fato de surgir um escândalo desse em ano eleitoral, mesmo que nem todos os acusados sejam de esquerda. Aliás, isso aconteceu também na época da Lava Jato, né? Vocês lembram que na Lava Jato teve gente do Centrão, pô. O Ciro Nogueira estava na Lava Jato, o Valdemar da Costa Neto estava na Lava Jato. Teve um monte de gente ali do Centrão que entrou na Lava Jato também e estava lá e foi acusado, não sei o que lá.
Então, assim, vai ter gente dessa vez também. Mas o problema é que o centro da coisa é natural que seja no PT. É o que eu falo para você. O PT é o cara que quer o Estado grande. O cara que quer o Estado grande tem uma sinergia direta com o cara que quer roubar o Estado. O corrupto quer muito um Estado grande, porque o Estado grande dá mais roubalheira, né? Dá para roubar mais coisa, né?